Você já ouviu falar da UVB-76, a misteriosa rádio fantasma? Esse é o assunto da transmissão fantasma de hoje. No final dos anos 70, as pessoas descobriram essa rádio que só transmitia um ruído muito estranho. Na verdade, era um bip muito monótono que se repetia 25 vezes por minuto durante as 24 horas do dia. Em quase 20 anos, ela não transmitiu nada além desse bip. Mas em 1990, esse bip foi substituído por uma buzina muito estranha, que deu o apelido à rádio, The Buzzer, que significa algo como a buzina ou a sirene. Imagina, ela ficou de 1970 mais ou menos até 1990, transmitindo nada além de um bip. E a única coisa que ela muda em 1990 é o tipo de som que ela transmite. Essa buzina também é transmitida de forma constante e o dia inteiro, e ela não transmitia nada além disso. Foi então que só 7 anos depois que foi transmitida a primeira mensagem de voz da UVB-76. Ela começava dizendo UVB-76, UVB-76. E isso acabou dando o nome para a rádio, as pessoas que ouviam e acompanhavam essa rádio para saber do que ela se tratava e ver se ela transmitia alguma outra coisa além dos bips. Essas pessoas batizaram a rádio de UVB-76 porque todas as mensagens começavam com essa codificação. УЗБ-76, УЗБ-76, 93 882, Наимина, 74 14 35 74, девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна. Quando essa mensagem acabou de ser transmitida no dia 24 de dezembro de 97, a rádio voltou ao normal, ela continuou a transmitir esse mesmo som estranho que ela fazia e ficou assim por mais alguns anos. Em 2002 foi transmitida uma outra mensagem. Então todas as mensagens da UVB-76 eram transmitidas com esse mesmo padrão. Então primeiro tinha a codificação da rádio, a UVB-76, UVB-76, e depois tinha uma série de números e códigos e alguns nomes que poderiam simbolizar letras. Essas mensagens eram transmitidas por poucos segundos, e depois a rádio voltava a essas transmissões desse ruído estranho. Além desses códigos, dessas mensagens em código que alguém transmitia na rádio, também vazavam muitas conversas que aconteciam ali dentro do estúdio onde essa rádio era instalada, e também conversas telefônicas. Então, ouvia-se muita coisa, as pessoas conversando ali, dando comandos umas para as outras, o que leva a crer que então essas mensagens que são transmitidas pela rádio não são gravações que as pessoas reproduzem. É realmente um microfone ao vivo dentro de um estúdio e que alguém vai lá falar nesse microfone e transmitir esse código para alguém. Como todas as mensagens e as conversas que acontecem ali na rádio são em russo, as pessoas acreditam que essa rádio fique na Rússia. Depois de 97, os ouvintes só tiveram uma outra mensagem de voz em 2001. Só que diferente da primeira mensagem, em 97, essa mensagem que eles ouviram em 2001 não era uma mensagem que alguém estava transmitindo voluntariamente. Foi uma conversa que acabou vazando, porque alguém deve ter esquecido o microfone ligado ou ligado esse microfone automaticamente. Essa mensagem dizia: eu sou o número 143. Eu não recebo o oscilador. Isso é o que a sala de operações está emitindo. Ou então, essas são as ordens de operações. Todo mundo que acompanhava essa rádio para saber do que ela se tratava entrou em êxtase, porque imagina, ela só transmitia
esse bip e de vez em quando uma mensagem codificada e outra. E finalmente ela estava transmitindo alguma coisa que as pessoas conseguiam entender e viam que eram pessoas conversando ali umas com as outras e dando ordens ou dando algum tipo de comando. Só que isso foi transmitido e voltou ao bip normal. Em 2002 e em 2006, outras mensagens codificadas muito parecidas com a primeira foram transmitidas. Então começava com o VB76, depois vinham alguns números e eventualmente eles também transmitiam nomes. Uma das coisas mais estranhas dessa rádio é que ela é uma rádio de ondas curtas. Esse tipo de onda chega muito longe, tanto que dá para ouvir aqui no Brasil se você tiver um rádio capaz de captar esse tipo de sinal. Só que por isso mesmo é um sinal que exige muita energia elétrica para ser transmitido. E isso gera muito custo. Então você imagina, desde 1970 essa rádio está no ar. Até hoje a gente ainda consegue ouvir ela. Ela está há quase 45 anos aí no ar. Imagina o tanto de energia elétrica que ela não gastou até hoje. E o dinheiro que alguém não está gastando com essa rádio para transmitir apenas bips e uma vez ou outra, com um intervalo de anos aí no meio, uma mensagem de voz, um comando, alguma coisa assim. Então esse é um dos grandes mistérios da UVB76. Quem que está por trás dela, quem está pagando essa conta e por que ela existe, qual é a grande função dela. Foi feito um rastreamento por um sistema de triangulação para saber de onde essa rádio vinha, de onde esse sinal vinha. E eles constataram que realmente vinha da Rússia, era num lugar ali meio afastado, no meio do nada ali na Rússia. E até 2010 esse sinal era transmitido por essa mesma antena nesse mesmo lugar, mas mesmo assim ninguém sabia quem estava por trás de tudo isso. Foi então que em junho de 2010 algo muito estranho aconteceu. A rádio ficou 24 horas em puro silêncio. Quem acompanhava o VB76 entrou em desespero, porque tinha muita gente que realmente acompanhava, até hoje muita gente acompanha essa rádio, para saber se vai ter alguma nova mensagem que possa revelar um pouco mais do que ela seja. Todo mundo entrou em desespero em junho de 2010, porque a rádio ficou em silêncio por 24 horas e todo mundo achou que a rádio tinha acabado e parado de transmitir. Mas no dia seguinte ela voltou à sua transmissão, transmitindo a mesma buzina, da mesma forma. E alguns meses depois, no dia 1º de setembro de 2010, a rádio transmitiu um trecho do balé O Lago dos Cisnes. No dia 5 de setembro, aconteceu uma mudança considerável no padrão de mensagens da UVB76. Uma voz feminina leu a seguinte mensagem: Mikhail, Dmitry, Женя, Boris. Mikhail, Dmitry, Женя, Boris. 88-625. Anna, Leonid. Como ela dizia Mikhail, Dmitry, Zenia, Boris, as pessoas que costumavam chamar o UVB76 por esse nome, começaram a chamar ela de MDZ-HB, por causa dessa mudança na transmissão. A partir do dia 7 de setembro de 2010, todas as mensagens codificadas pela rádio começavam assim, com essa mesma série de nomes. Outra mudança muito grande foi que, desde essa primeira mensagem, ela começou a transmitir outras mensagens de voz com muito mais frequência. E ali naquele dia, no dia 7 de setembro, ela transmitiu mais de 25 mensagens até o final do mês. Então, em um mês, mais de 25 mensagens. Foi uma mudança muito considerável no padrão de funcionamento da rádio. Uma coisa muito interessante também é que quando essas mensagens são transmitidas, o zumbido para. O bip ou a buzina param de acontecer para que essa mensagem seja transmitida claramente e depois ele volta o seu ritmo normal. Entre outubro e dezembro de 2010 foram transmitidas mais cerca de 56 mensagens da MDZ-HB ou da UVB76. Todas elas eram da mesma forma, então era essa codificação de nome e alguns códigos, código Morse, de vez em quando uma conversa que vazava aqui, outra ali. Tem até um áudio que mostra o grito de uma mulher no meio da transmissão desses bips. E algumas pessoas acham que era uma televisão que estava ligada ali no estúdio, outras acham que era realmente uma mulher gritando ali. De qualquer forma, tudo leva a crer, então, que é um microfone aberto ali, que tudo que acontece ali pode ser ouvido. Como nunca se ouve nada, então
essa rádio é localizada num lugar vazio, ninguém opera ali, a não ser quando alguém vai lá de fato dar alguma mensagem para alguém. Outra mudança que aconteceu em 2010 foi a localização da UVB-76. Aquele lugar que fizeram a triangulação e descobriram que ela vinha daquela antena, eles viram que em volta tinha alguns prédios que foram abandonados ali bruscamente. Alguns moradores da região dizem que houve um incêndio ou algo assim, e que quando o incêndio acabou não havia mais nada ali. Algumas pessoas chegaram aí nesse local e tirar fotos, que essas fotos que vocês estão vendo em algum lugar desse vídeo. E dentro desse lugar que as pessoas foram para investigar, para tirar foto, até mesmo por curiosidade, né, para saber como que era lá, o que tinha virado dessa rádio que continuava transmitindo, eles encontraram um caderno com todas essas codificações que a rádio já havia transmitido anteriormente. Então, além disso, estava um lugar revirado, tudo bagunçado, com paredes quebradas, móveis revirados e umas portas muito estranhas e muito pesadas ali para o tipo de lugar que era. Depois desse dia, ninguém consegue mais descobrir de onde que vem o sinal da rádio. Eles até tentaram fazer outras triangulações, só que eles não encontraram mais. Aparece em alguns lugares ali da Rússia, mas nunca um lugar exato que possa ser concluído que é dali que vem o sinal da UVB-76 agora. Então, de qualquer forma, ninguém sabe mais nem mesmo de onde que vem esse sinal. Algumas pessoas acreditam que agora esse sinal esteja vindo de Pskov, uma cidade que fica ali na fronteira da Rússia com a Estônia. Uma outra triangulação feita indica a aldeia de Kivissino. Essa aldeia tem apenas 39 habitantes, mas mesmo assim tem uma triangulação que indica que o novo sinal, depois de 2010, dessa rádio está ali nessa aldeia. A rádio continuou então emitindo esse bip, e algum tempo atrás, no dia 24 de janeiro de 2013, a rádio emitiu uma ordem. Isso também foi uma coisa inédita, porque antes ela emitia alguns comandos ou alguns códigos, mas ela nunca deu uma ordem tão explícita para quem quer que estivesse ouvindo e de forma voluntária, sem ser um microfone aberto ou algo que tivesse vazado ali do estúdio. Essa ordem dizia comando 135 iniciado. Essa rádio pode ser ouvida até hoje e eu vou deixar uns links aí na descrição que algumas pessoas conseguem ouvir essa rádio. Você pode tentar e dizer aqui nos comentários se você conseguiu e o que você acha disso tudo. E no final das contas, do que se trata essa rádio? Algumas das pessoas que ouvem e discutem sobre a rádio acreditam que ela tem algum tipo de propósito militar. Então, como é muito código, às vezes código Morse, as pessoas acreditam que nada mais seja do que uma propriedade militar, uma rádio militar que tem ali na Rússia, para uma troca de informação ou algo assim. Como esses órgãos militares têm muita grana, então não seria um problema para eles manter uma rádio que só transmite esse tipo de coisa por tanto tempo. Outra coisa que reforça essa ideia de que talvez seja uma rádio militar é que existem algumas outras rádios, uma chama The Beep, a outra eu não lembro agora o nome, mas eu vou deixar aqui, que elas também replicam o sinal. Então a UVB-76 ou a MDZ-HB manda algum sinal por essa transmissão estranha, e pouco tempo depois essas rádios repetem aquele mesmo sinal, aquela mesma ordem que alguém deu. Então isso reforça a ideia de que talvez se trate de uma rádio militar, com outras rádios ali também participando de algum tipo de sistema de comunicação ou algo assim. Outras pessoas acreditam que a rádio não seja nada além de sobrenatural. Então, alguns atribuem com fantasmas, outros com extraterrestres. E então, por todo esse mistério que existe ao redor da rádio, desperta muito a imaginação das pessoas e cada um tem suas próprias conclusões sobre ela. De qualquer forma, essa rádio continua sendo um mistério. A própria Rússia nunca confirmou nem negou a existência dela, ninguém nunca deu um parecer do que ela se trata. Então, desde 1970, ela está aí há 45 anos e ninguém nunca falou nada, ninguém nunca assumiu a responsabilidade e falou do que se tratava essa rádio. E até hoje a gente consegue ouvir com os mesmos bips e ninguém descobriu sobre o que a UVB-76 ou a MDZ-HB se trata até hoje. Esse vídeo foi uma sugestão que deixaram lá no Facebook, então se você também quer mandar a sugestão de algum vídeo ou algum tema, deixa aqui nos comentários ou curte a nossa página lá do Facebook. Não se esqueça também de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, compartilhar com seus amigos que não sabem ainda sobre a UVB-76 e de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Valeu por ter assistido esse vídeo e até a próxima. UVB-76